Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa gravação do início da disciplina Princípios de Psicologia, do curso de Psicologia da Uniandrade. O objetivo desse vídeo ele é nivelar, garantir que todos estejamos na mesma página em relação à disciplina, certo? Por isso que é fundamental assistir até o final, ok? Como muitos de vocês iniciaram agora a graduação, vou fazer uma breve apresentação sobre mim. Então, meu nome é Thales, eu sou psicólogo de formação, tenho um MBA em gestão escolar e um mestrado em medicina molecular, pela USP e pela UFMG. Sou o atual coordenador do curso de psicologia aqui da Uniandrade. Vou ser professor de vocês nessa disciplina de princípios de psicologia. Diretor, idealizei e dirijo o Labracuca, que é o Laboratório de Psicologia Brasileira, que alguns de vocês já sabem como funciona, outros ainda vão compreender esse processo ao longo das próximas semanas, mas todos são bem-vindos para participar, E tenho uma experiência como psicólogo clínico. Também tive experiência como psicólogo escolar, principalmente antes da pandemia, mas no momento atual com psicologia clínica, trabalhando tanto com psicoterapia quanto com avaliação neuropsicológica, certo? E ali tem o meu Instagram, quem puder acompanhar, não é meramente uma questão de marketing pessoal, mas é porque no Instagram eu coloco várias dicas importantes, inclusive sobre como percorrer de forma mais adequada a formação em psicologia. Então, são informações que contribuem bastante para o domínio justamente desse chamado princípios da psicologia. Okay? Aqui são os dados da coordenação. Okay? Então, os dias da semana que você consegue me encontrar presencialmente na instituição. Então, na terça-feira à noite, na quarta de manhã e na quinta de tarde e de noite, certo? No entanto, ali tem o e-mail, que é o psicologia@uniandrade.edu.br, e é muito importante que também vocês possam entrar em contato comigo através de WhatsApp, os representantes da turma de vocês conseguem compartilhar com vocês esse número, porque apesar de esses serem os horários em que eu estou presencialmente na instituição, junto com o Tiago, o Tiago também é coordenador do curso, divide comigo essa tarefa, vocês provavelmente vão conhecer ele também em sala de aula, a maior parte já conheceu, Então, esses são os dias que nós estamos presencialmente na instituição para exercer a função de coordenação. No entanto, vocês podem estar entrando em contato em outros horários, que aí a gente vai tentando agilizar para resolvendo as demandas. Ok? Bom, o título dessa disciplina, ela decorre do aspecto histórico da psicologia, principalmente quando a gente trata da psicologia aqui no continente americano, certo? Então, uma das obras consideradas obras inaugurais, uma ciência nunca tem um pai ou uma mãe, certo? Essa é uma visão muito equivocada, porque na verdade ela sempre deriva de muitas cabeças, muitas mãos, muitos anos que separam o funcionamento dessas cabeças e dessas mãos, Mas assim, a gente tem alguns autores que são considerados fundamentais para o estabelecimento da área, E de todos eles, o William James, era um filósofo, e foi o primeiro responsável assim, por publicar uma grande obra de psicologia lançada no continente americano, certo? Que chamava justamente Princípios de Psicologia. Certo? Então, o livro dele, que é um livro bastante extenso, tem quase 2.000 páginas, não tem versão em português, mas tem quase 2.000 páginas, ele vai tratar justamente sobre conceitos da área, sobre maneiras de interpretar os fenômenos humanos à luz de uma cientificidade, certo? Lembrando que a gente está falando de algo publicado no final do século XIX, ok? Então é óbvio que de lá para cá muita água passou embaixo da ponte, mas
É curioso como alguns dos conceitos que William James colocava no Princípios de Psicologia se mantêm até hoje. Ou seja, o cara realmente tinha uma visão assim muito, muito acurada, né, dos processos mentais, né? Uma curiosidade é que essa foto aí, né, do slide, ela é uma foto de quando ele visitou o Brasil, né? Então essa foto foi aqui em terras brasileiras, né? Então, é basicamente, é daí que decorreu o título Princípios de Psicologia. Às vezes, né, independente da instituição, essa disciplina é tratada de uma maneira um pouco diferente. Então, às vezes você vai ter essa disciplina como introdução à psicologia. Só que o grande problema de disciplinas como introdução à psicologia é porque elas misturam muito com os aspectos históricos. E vocês tiveram ou terão a disciplina de História da Psicologia, certo? Então, que lá vai estudar, inclusive, essa trajetória aí do William James e tal. É óbvio que em alguns momentos você tem que recorrer à história para contextualizar e tratar algum assunto, mas introdução à psicologia não deve ser uma disciplina baseada em História da Psicologia, porque já existe outra falando sobre isso. Ok? Então, por isso que o título ele foi modificado para tratar, na verdade, da essência de o que a gente realmente vai tratar nessas aulas aqui. Ok? E aí, para isso, nós vamos recorrer ao conceito de dicionário normal, né? Dicionário Aurélio, né? Na verdade, dicionário Oxford, né? Sobre o que significa um princípio. Tá? Então, um princípio é o primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação, ou de um processo, ou um começo, um início, ou então o que serve de base para alguma coisa, primeira causa, né? A raiz, a razão. Então, princípios de psicologia é justamente aquele primeiro momento que você vai aprender a pensar como psicólogo. É claro que vocês que estão cursando essa disciplina estão em períodos iniciais, né? Mas é desde o início que você consegue ir amadurecendo a forma de analisar o mundo sob uma perspectiva psicológica. Porque não é só a psicologia que é utilizada para analisar as coisas, né? Aí tem outros níveis, até o próprio senso comum, mas outras maneiras de ver o mundo, né? Mas como vocês estão na formação em psicologia, é importante que vocês amadureçam a forma de pensar de um psicólogo, uma psicóloga, ok? Então, essa disciplina é a disciplina específica para ir amadurecendo essa forma de pensar como psicólogo ou psicóloga, ok? Então, é um princípio da psicologia. Essa aqui é a ementa oficial, vocês conseguem achar ela no AVA, tá? E a da disciplina. Então, diz lá, né, essa é uma disciplina que visa oferecer uma visão abrangente e integrada dos princípios fundamentais da psicologia, explorando suas interfaces com as ciências biológicas e perspectivas socioculturais e bases epistemológicas que moldam o pensamento moderno da psicologia. Então, veja, né, nós vamos tratar dos elementos constituintes da área, tá? Então, desde a defesa da área até os conceitos da área, porque muitos conceitos psicológicos divergem dos conceitos do senso comum. E esse é um problema, porque se o estudante de psicologia ele faz uma análise ou uma interpretação dos dados comportamentais, cognitivos e afetivos à luz de uma visão do senso comum, ele não consegue, na verdade, trabalhar a cientificidade, né? E quando não trabalha com ciência para intervenção no comportamento de alguém, a chance daquilo não dar muito certo é grande, ok? Então, por isso que é fundamental ter o domínio dos conceitos, dos princípios da área, né? Ainda assim, a psicologia, vamos ver aqui hoje, né, é uma área interdisciplinar por natureza.
Justamente por aquilo que eu falei, não é só a psicologia que é utilizado para entender como as pessoas funcionam. Outras áreas também têm a sua contribuição para o entendimento de como as coisas funcionam. Então, trabalhar a interdisciplinaridade, a relação entre a psicologia e outras áreas do saber vai ser um tópico dessa disciplina. Né? E a gente tem tanto a perspectiva biológica de natureza humana, quanto a perspectiva sociocultural, envolvendo o desenvolvimento, né, a ontologia, certo? Então, a ontogenética, né? E a base epistemológica que molda um pensamento moderno de psicologia. Então, nós vamos entender, entre outras coisas, por que as brigas entre abordagens teóricas, principalmente quando avançarmos mais para a última unidade da disciplina, vendo a parte aplicada da psicologia. Então, quando vocês chegarem nesse momento, vocês vão entender que, na verdade, essas discussões que existem e que podem, em algum momento, atrapalhar o desenvolvimento de vocês, elas são discussões infrutíferas e totalmente desnecessárias, pensando na compreensão que a gente tem sobre o comportamento humano moderno, ok? Então, por isso que é importante haver essa disciplina no começo do curso, porque daí ela evita que você, em determinado momento da formação, enverede por um caminho que não é tão saudável, ok? Então, essa integração das teorias do conhecimento na prática clínica, principalmente porque é a área da psicologia em que a gente tem mais conflitos com isso, apesar de que existe na social, existem outras áreas também, mas a integração desses saberes é um elemento fundamental para a formação, para o amadurecimento de um pensamento psicológico. Ok? Então, através de um percurso que abrange desde a psicologia cognitiva experimental, a teoria cognitivo-comportamental, até a psicofísica das sensações, os estudantes serão introduzidos aos conceitos fundamentais da cognição humana, linguagem, sensação, percepção e até psicopatologia. Vocês vão ter, ao longo do curso de vocês, disciplinas de processos básicos, que é uma disciplina que vai demonstrar realmente o funcionamento de cada um desses mecanismos cognitivos que formam a mente humana, né? Vocês vão ter a disciplina específica de psicopatologia para ver as condições que divergem da norma, tá? Mas, né, é importante que tenham esse passo anterior para entender como que esses processos eles realmente integram o funcionamento da mente humana e o que a gente pode considerar desde já como um sinal de um adoecimento psíquico e algo que a gente possa ter uma intervenção em cima dele. Tá? Então, esses são elementos dessa disciplina. Ok? A disciplina enfatiza a importância do método de pesquisa, por isso que uma das áreas que a gente vai... uma das unidades da disciplina é justamente sobre métodos em psicologia, né? Na abordagem cognitiva, e explora as principais escolas da psicopatologia, preparando os alunos para intervenções clínicas eficazes embasadas em sólidos pressupostos teóricos. Tá? Mas, para ficar mais claro, né, eu fiz um detalhamento dessa ementa, né? Que ela começa pela introdução, certo? Então a introdução, inclusive, é essa aula aqui, tá? Então o que a gente vai ver? A gente vai ver a definição de psicologia, a psicologia e a consciência, né? Psicologia enquanto ciência, humildade intelectual na psicologia, as bases do analfabetismo psicológico, a psicologia popular, que são essas bases da psicologia popular, viés do livro-texto, limitações do idioma e tecnologia, a internet e a desinformação, né? Porque tem muita coisa por aí que é bastante equivocada, né? O dicionário de psicologia da APA e os critérios de avaliação da disciplina. Certo? Então, como que as informações daqui vão ser cobradas de vocês, né? Aí depois a gente tem a primeira unidade, né, que nós vamos iniciar aqui e depois continuar presencialmente, tá? Que é o tema dessa aula do dia 4,
né? Que é a opinião pública acerca da psicologia, a relevância da psicologia para resolver os problemas do mundo, as razões do ceticismo público à psicologia, a pluralidade política na psicologia, questões de origem raciais e de gênero na psicologia, os mitos da psicologia e quem crê neles, o estigma em saúde mental e as estratégias para melhorar a credibilidade da área. A metapsicologia, já adiantando para vocês, gente, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vai beber dessa fonte. Existe um conceito de metapsicologia que é um conceito psicanalítico. Ele não está errado, né? Mas é uma definição da psicanálise, certo? O conceito de metapsicologia que eu vou utilizar aqui é o conceito da filosofia da ciência, tá? Então, uma metapsicologia é basicamente assim, é a ciência da psicologia, é a psicologia da psicologia. Por isso que a gente vai ver todo esse viés aí de opinião pública, de razões para as pessoas terem dificuldades de aceitar a área, né? Dos mitos que os próprios estudantes nutrem sobre a área. Muitos de vocês, inclusive, estão chegando aqui. Por isso que é importante desconstruir esses mitos, porque se não tiver um momento específico para demonstrar que essas visões de mundo elas estão equivocadas, não porque eu quero, não porque alguém quer, mas porque os dados não demonstram a adequada fidedignidade desses mitos, por isso a gente considera como mito, isso vai percorrer o curso inteiro de vocês, certo? Então é muito importante ter isso em mente. Depois, o método, né? Esse slide aqui, depois eu vou passar direitinho para vocês, né? Eu vou tirar um print específico desse slide, porque daí eu mando, porque também se eu ficar lendo aqui cada um dos elementos, vai ficar um pouco enfadonho, né? Mas basicamente, para vocês entenderem, a disciplina ela é organizada nessa introdução, que é essa aula aqui, para nivelamento, para que todos estejamos na mesma página. Depois a gente vem com a metapsicologia, o método em psicologia, a psicologia básica, que é basicamente o objetivo de vocês construírem ou dominarem os conceitos fundamentais, né? É a parte conceitual da psicologia, e a gente termina com a psicologia aplicada, que é justamente a aplicação da ciência psicológica no dia a dia. É claro que não dá para... são os elementos, ou seja, os princípios fundamentais da aplicação da psicologia, porque vocês vão ter os 5 anos de curso para ir amadurecendo esse processo, certo? Mas aqui a gente vai ver aquilo que é fundamental, aquilo que não pode faltar à formação de nenhuma pessoa que está cursando psicologia, ok? Então a gente esse que é o nosso objetivo, dar esse alicerce, esse fundamento para que vocês depois tenham as outras disciplinas complementando esse saber. Ok? Aí depois o representante passa para vocês direitinho, porque aí tem todos os subitens de cada uma dessas unidades, né, ou blocos de disciplina. Aqui eu fiz um estudo da disciplina, né, para ficar também bem claro quais são os objetivos de cada uma das unidades. Então, na unidade de metapsicologia, que é a primeira que a gente vai ter, né, consiste em apresentar os vieses da própria psicologia que prejudicam sua reputação perante a opinião pública, discutindo estratégias capazes de minimizar esse efeito. Então a gente vai entender tanto como o público em geral compreende a psicologia, quanto até como o próprio estudante compreende a psicologia. E aí maneiras de tentar gerar uma compreensão mais assertiva, uma compreensão mais adequada da área. Ok? Depois a gente passa para outra unidade, que é a unidade de método. Para que isso? Tá? Qual que é o objetivo de estudar a unidade de método? É demonstrar o processo de construção de um conhecimento em psicologia, nas diferentes áreas de atuação, ressaltando as estratégias para lidar com as limitações e potencializar a compreensão e comunicação dos resultados. Aqui, se vocês pegarem inclusive o slide anterior, vocês vão ver que é uma das unidades mais robustas. Por que é uma das unidades mais robustas? Porque é aqui que vocês vão entender como que a psicologia é feita hoje em dia. A psicologia não é uma ciência concluída ou acabada, né? Não dá para a gente pensar que ela é formada por aqueles clássicos.
Os clássicos são importantes, têm a sua relevância para a compreensão, mas a psicologia ela é construída diariamente. Centenas e centenas e centenas de trabalhos, de teorias, de propostas, de métodos, de uma série de coisas são colocadas, são publicadas diariamente em grandes revistas ao redor do mundo, apresentado em grandes congressos, né? Então, a gente vai entender como que ocorre essa formação das teorias modernas, como que ocorre esse delineamento dos estudos atuais da área e quais são também os problemas, o que é uma crise de replicação, né? O que é um viés de resposta, tá? Então tudo isso a gente vai ver nessa disciplina. Ela é fundamental porque ela não é simplesmente metodologia científica. Vocês vão ter também disciplina de metodologia científica, mas ele vai tratar do método científico como um todo. Aqui é específico da psicologia, como que a psicologia se constrói e como que ela se defende academicamente, certo? Então, tudo isso a gente vai ver aqui. Aí a terceira unidade, né, o terceiro módulo, bloco da disciplina, é psicologia básica. Por que tem que entender a psicologia básica? Bom, para valorizar os aspectos básicos da psicologia para a construção da alfabetização científica, esclarecendo diferenças conceituais relevantes e destacando a importância da interdisciplinaridade consciente. Então, é aqui que a gente vai tratar dos conceitos, dos construtos psicológicos, né? E também da interface entre a psicologia e outras áreas do saber, principalmente as neurociências. E interdisciplinaridade consciente é porque, para a gente lidar com essa relação entre psicologia e neurociência, por exemplo, de uma maneira justa, certo? E não uma maneira subserviente que não faz nenhum sentido, como a gente vai ver. Certo? Então, é uma interdisciplinaridade, é uma ode à interdisciplinaridade, porque esse é um conceito fundamental de qualquer ciência, e a psicologia não é diferente disso, né? Mas que tenha uma certa compreensão da real responsabilidade de cada um dos envolvidos, certo? E que nenhum é melhor do que o outro. Tá? E depois, por último, a gente vai ver sobre a psicologia aplicada, que é a nossa última unidade da disciplina. E aí, por que é importante saber isso, né? Para exaltar os cuidados da aplicação prática do conhecimento psicológico, demonstrando a relevância dos princípios éticos e metodológicos na condução de intervenções psicológicas em vários contextos. A gente vai tratar mais especificamente de contextos clínicos, até por uma questão profissional, né? A psicologia ela é uma área super ampla, tem vários campos de atuação, mas a clínica ainda continua sendo o carro-chefe de todos esses. Então, a gente, nesse primeiro momento, né, como vocês vão ter aplicações em várias áreas ao longo do curso de vocês, organizacional, forense, educacional, hospitalar, né? Então, vocês vão contemplar várias áreas diferentes, o esporte, né? Mas aqui a gente vai tratar mais da clínica, até porque a clínica meio que recebe demandas de outras áreas também. Então, essa é uma das razões pela qual ela é uma área de atuação tão clássica, né? Não só por um aspecto histórico, mas também pragmático da coisa. Então, a gente vai dar uma ênfase um pouco maior para a clínica, ainda que vamos trabalhar exemplos de outras áreas também, tá? Tanto da parte teórica quanto da parte vivencial. Por isso que eu comentei na minha apresentação que eu tenho experiência educacional e clínica, né? Eu poderia até colocar organizacional, porque no início da minha carreira eu cheguei a trabalhar em RH e tal, mas não é uma área que eu me desenvolvi tanto profissionalmente, certo? Mas educacional e clínica eu entendo com alguma razoabilidade. Então, vou trabalhar o aspecto tanto a nível de teoria da área, mas também vivencial, ok? E aí são esses os núcleos, né? As unidades, os blocos que vão formar a disciplina de princípios de psicologia. Infelizmente aí o meu vídeo ficou em cima do nome dele, né? Mas quem está aparecendo na foto é um psicólogo atual, né? E bastante reconhecido e tal, né? Que é o Robert Sternberg, né? Vocês inclusive vão utilizar alguns dos livros que ele produziu ao longo da graduação de vocês.
mas ele tem uma compreensão muito interessante sobre, nesses últimos anos, ele vem se dedicando a estudar sobre como fazer boas formações em psicologia, né? E aí ele destaca 3 elementos essenciais para a formação de um psicólogo, que é a alfabetização, a pesquisa e a aplicabilidade. E a disciplina de princípios de psicologia, ela tem como objetivo geral, aquelas são as unidades, os blocos que vão levar a esse fim, que é desenvolver em vocês a alfabetização em psicologia, a compreensão da pesquisa em psicologia e a aplicabilidade em psicologia. Por isso que a disciplina está estruturada dessa maneira. Tá? E aí a gente vai começar a entender esses conceitos. Antes, né? Essa é uma disciplina que ela é inespecífica. Em tese, ela é fundamental para ser ouvida, né, para ser assistida no começo do curso. Por isso que vocês estão tendo primeiro, segundo, terceiro período essa disciplina aqui. Porque ela é a base, ela é a constituição, ela é o princípio, né? O princípio, o início de algo, né? Para que vocês consigam dar sentido para todas as outras disciplinas do curso, certo? Mas a princípio ela pode ser cursada em qualquer um dos 10 períodos de psicologia, certo? Nesse primeiro momento, são somente nos 3, e é bom porque vocês já vão ter essa formação bem alinhada com esse conceito moderno da área, certo? Mas mesmo assim, os outros períodos seria muito importante se inteirar sobre uma disciplina como essa, ok? Então vamos lá, né? O que seria uma alfabetização psicológica, né? Uma alfabetização psicológica Bom, não apareceu aqui o conceito, mas eu tinha colocado no slide, deve ter dado algum probleminha, e estou vendo que os outros também não. Mas eu passo depois dos slides para vocês, e lá vai estar direitinho o conceito de cada uma das áreas. Mas a alfabetização, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente é pequeno e vai fazer uma alfabetização em geral, né, para ler e escrever, qual que é o objetivo disso? É você conseguir dar um sentido melhor para o mundo. Você consegue viver não sendo alfabetizado? É claro que consegue. Se você for pensar até na história do ser humano, muito mais tempo o ser humano viveu sem ler e escrever. Leitura escrita é uma coisa que tem há 6.000 anos. Né? E ainda assim, para pessoas muito nobres e coisas assim, então a popularização da alfabetização é algo que tem menos de 100 anos. E mesmo hoje em dia ainda tem muita gente analfabeta, certo? Mas é inegável que quando você é alfabetizado, você se emancipa. Você consegue ficar muito mais crítico diante de algo. Você consegue ter uma percepção muito mais afinada sobre alguma coisa do dia a dia, certo? Desde poder pegar um ônibus até ler um rótulo de algum produto ou alguma coisa assim, certo? Então a alfabetização ela serve para essa emancipação. E o que você faz para ser alfabetizado? Você domina as regras daquele idioma, certo? Você domina os princípios dele, em que lugar que você coloca as letras, de que maneira que você combina as letras para formar uma palavra e de que maneira você usa aquela palavra para construir uma frase que seja compreensível para os outros, ou seja, que transmita aquela informação para terceiros de forma adequada. Tá? Você falar o contrário só funciona no Yoda, né? Você geralmente tem que falar com uma certa linearidade para que a pessoa compreenda o que você quis dizer. Então, existe o conceito de alfabetização, ele não é aplicado de maneira circunscrita a ler e escrever. Existe, por exemplo, a alfabetização digital, que é você dominar a informática, né? Você dominar como que você desde ligar um computador
até você acessar a internet, né, responder e mandar e-mail. Então, tudo isso aí envolve a alfabetização tecnológica, digital, que é uma demanda, inclusive, muito grande, principalmente pessoas mais idosas e tal, aqueles cursos voltados para essa área, que são assim, desde digitação, todo esse elemento para você conseguir navegar pela internet e pelo computador, né? No caso da alfabetização psicológica, segue uma lógica muito semelhante, que é o quê? Você tem que dominar os conceitos, você tem que dominar os elementos da área, para que você possa escrever, certo? Escrever e se comunicar. Então, como vocês vão ver aqui, qualquer um que está assistindo essa disciplina pode, com o esforço devido, é claro, né, mas desenvolver uma teoria psicológica. Isso não é uma coisa impossível. Né? Aquela ideia que só algumas pessoas muito brilhantes conseguem. Não é. Exige um esforço, exige uma dedicação, exige uma formação continuada. É claro que sim, não é fácil. Mas qualquer um de vocês pode elaborar uma teoria psicológica para algo, um modelo psicológico que explica algum fenômeno. Certo? Só que para você conseguir fazer isso, você tem que dominar a relação entre os elementos, ou a relação entre os conceitos. Certo? Então, além disso, tem que dominar o método para se chegar nisso aí. Então, a alfabetização psicológica é quando você tem o domínio da área. Não no sentido de saber tudo, porque não tem como saber tudo, impossível. Né? Mas, diante de um trabalho novo, por exemplo, você vai conseguir compreender aquele trabalho, porque você tem esse background, você tem esse fundamento para conseguir compreender outras coisas. Por exemplo, todo mundo aqui é alfabetizado, né? Então, diante de qualquer tipo de texto, você consegue ler. Qualquer texto em português que te apresentar, você vai ler. Existem textos que são mais difíceis, que demandam uma atenção maior, que demandam um raciocínio mais apurado, mas em essência você lê, certo? Então, a alfabetização em psicologia é da mesma maneira. Você vai conseguir ler tudo o que existe em psicologia. Algumas coisas vão exigir que você busque informações extras, para ter mais robustez na análise que você vai fazer. Mas tudo que aparecer em psicologia, você vai saber ler, certo? Por isso que essa disciplina é importante. Você vai ser emancipado. Você vai buscar o professor para tirar dúvidas pontuais sobre algum elemento, alguma coisa, e ir produzindo esse crescimento do seu conhecimento. Claro, né? Mas você vai conseguir ter as bases para compreender qualquer coisa em psicologia. Certo? Por isso que essa disciplina é fundamental. Né? Então esse é um dos princípios da formação em geral. Né? É claro que quando você vai passando para disciplinas mais aplicadas e mais avançadas, isso vai aumentando. Né? O que eu vou mostrar aqui para vocês é o beabá. Tá? Porque você tem que ter esse beabá para conseguir evoluir. Né? Mas todas as outras disciplinas da sequência vão dando mais elementos para que você consiga realizar se alfabetizar, ficar muito mais rápido e assertivo na leitura das coisas em psicologia. Entendeu? O outro elemento fundamental é a compreensão da pesquisa psicológica. Para isso você tem que entender o método. Por isso, inclusive, toda uma unidade dessa disciplina é focada no método. O método desde a questão convencional, quanto também da crítica. Até porque você vai pegar um trabalho em psicologia, você tem que saber se aquele trabalho em psicologia presta ou não presta. Se ele foi realmente bem conduzido ou não foi. Porque tem de tudo por aí. Tem desde coisas muito interessantes, muito robustas, até coisas com enormes limitações. Certo? Então, essa visão, a clássica e a crítica sobre a pesquisa em psicologia, ela é fundamental para você traçar todo o seu desenvolvimento na área.
Porque a ideia é que a gente busque coisas que sejam mais alinhadas com algum pragmatismo. Porque a psicologia é uma ciência, mas também é uma profissão. Então, talvez você já tenha visto até o vídeo lá que eu falo isso, né? Uma frase que eu costumo utilizar. O psicólogo não faz fotossíntese, certo? Então a gente não vive de ar, e água e luz, certo? Então a gente precisa ter elementos para demonstrar a eficiência da área, para que inclusive as pessoas busquem a área, certo? Então a noção da pesquisa psicológica é necessária não apenas para você se tornar um pesquisador, o que também é muito importante, mas para você entender como filtrar aquelas pesquisas que são relevantes daquelas que não prestam, não vale a pena você ler, certo? Porque não dá para ler tudo. Então a gente tem que ter um certo crivo para saber o que vai ter um retorno, o que não vai ter um retorno, ok? E por fim, o terceiro conceito, né, lá daquela visão do Stenberg, é a aplicabilidade psicológica para aquilo. A psicologia, em última instância, ela precisa ser pragmática. Ela tem a parte reflexiva, ela tem a parte de problematização, por óbvio, né? Mas ela precisa resolver problema. Ela precisa ajudar alguém a sair de um quadro depressivo. Ela precisa ajudar alguém a estudar melhor. Ela precisa ajudar um funcionário a ter mais motivação. Ela precisa ajudar um esportista a ter mais resiliência. Ela precisa fazer algum tipo de aplicabilidade. E aí, como que a gente analisa a aplicabilidade da psicologia? Tudo é a mesma coisa? Vale a pena ficar brigando entre intervenções diferentes? Né? Então, esse conceito aqui ele vai ser avaliado, né, ou vai ser desenvolvido na medida em que você vai conseguir compreender como que se aplica a psicologia nos mais diferentes contextos, ainda que eu tenha ressaltado que a gente vai focar um pouquinho mais na clínica, mas não vai ficar restrita à clínica, até porque vocês vão ter várias outras disciplinas de clínica, né? Mas você vai fazer como a gente aplica a psicologia na vida cotidiana, certo? Inclusive na de vocês. Porque é muito importante, como um tema paralelo até a disciplina, que vocês vão conseguindo aplicar alguns dos elementos da vida de vocês, certo? Com ética, com sabedoria, claro, né? Mas saber, até para ter um nível de resistência, ver o nível de resistência envolvido numa aplicação psicológica. Porque quando você for aplicar alguns conceitos psicológicos para a sua vida, você vai ver que o buraco é mais embaixo, que gera uma série de resistências, de entraves, de coisas desse tipo. E aí você precisa ter essa noção para futuramente, enquanto profissional, saber que a pessoa que você está orientando nem sempre também vai ter facilidade para aplicar aquilo que você está sugerindo. Certo? E senão você vai com aquela visão de que aquela pessoa é fraca, ou aquela pessoa não quer nada. Não, ela quer mudar, ela quer melhorar, mas não é fácil aplicar a psicologia, certo? Então é importante que vocês tenham essa percepção na pele de vocês também, tá? Mas isso a gente vai ter tempo para discutir exatamente como que vai proceder. Então, esses são alguns desses princípios e os objetivos, né, para que você curse essa disciplina. Tá? É nela que você vai amadurecer todos esses elementos que são constituintes da área, independente do contexto, independente da abordagem, independente do período em que você está. Você precisa ter esses elementos para compreender como que as coisas funcionam na psicologia. Tá? Então, a gente vai começar aqui com um conceito também fundamental, que é o conceito de psicologia, certo? Deixando também muito claro que a conceitualização de psicologia também não é óbvia, tá? Mas às vezes a gente tem que pegar um conceito, né, dar a mão para ele e seguir, porque também senão a gente não sai do lugar. E aquele que parece mais interessante, que parece mais assertivo diante do que a gente sabe hoje, é que a psicologia é a ciência do comportamento e dos processos mentais. Tá? Então, por isso que tudo aquilo que envolve comportamento e processos mentais envolve psicologia. É a gente que trata disso.
Então, o conhecimento desse conceito da psicologia não é só para, então a psicologia é isso. Não, é para entender o nosso lugar e que o nosso lugar tem que ser respeitado. Certo? A gente não é o único que trata desse assunto, mas é a área da gente. Então, sempre que se está se falando de comportamento e cognição, é a gente que precisa falar. É a psicologia que precisa falar. Outras áreas podem complementar com os seus respectivos saberes. Mas é a psicologia que é a área do conhecimento que estuda isso. Assim como é a engenharia que vai construir alguma coisa. Assim como é o direito que vai fazer a defesa de alguém. Assim como é a medicina que vai tratar uma doença geral. Né? Então, a psicologia é a ciência que trata do comportamento humano e da cognição humana. Certo? Isso é muito importante, inclusive, para a gente entender aquela primeira unidade que é da metapsicologia, para saber por que tanta gente quer e às vezes até consegue roubar o nosso lugar. E isso é super injusto. Né? Inclusive, isso acontece não somente pela inclinação, porque como é uma área que estuda o comportamento dos processos mentais e a gente lida com isso diariamente, tanto que tem a frase lá que eu já usei e talvez vocês tenham visto até naquela aula que eu falo das inovações do nosso curso, e ao final, se não viram, eu posso encaminhar de novo, e ao final eu coloco a citação, né, que fala que a psicologia é uma das ciências mais interessantes que tem. Então, como ela é uma das... E porque é entender como a gente pensa e se comporta, né? Então, como ela é uma ciência super interessante, muita gente quer se apropriar disso sem estudar a psicologia. E aí a gente precisa entender que não dá para entrar num conflito direto, porque isso não é... Se a pessoa não se intitula como psicóloga, não tem o que fazer, não é um crime, não é nada, mas a gente tem que defender a nossa área. Cabe a gente defender por que a psicologia é importante, por que é a psicologia que precisa ser ouvida quando se estão falando de comportamentos e cognições. Certo? Só que muitos estudantes, próprios estudantes, não têm essa noção. Então, ela é um fundamento. É a partir dela que a gente vai. Se a gente pega na perspectiva clássica, né, das áreas do conhecimento, a gente tem 8 áreas do conhecimento, a gente situa, na verdade, a psicologia como uma ciência humana. Inclusive, questões de ENAD, questões de psicologia geral e coisas assim. Se for perguntado para vocês qual que é a área do conhecimento da psicologia, resposta, ciências humanas. Tá? Porque é a visão clássica, é a visão mais entendida pelas pessoas, no geral, enfim, então é a resposta adequada. Mas se a gente for, e a gente vai trabalhar muito com a noção de complexidade nessa disciplina, né, na verdade a psicologia é uma ciência interdisciplinar, né, e que envolve várias áreas do conhecimento. Pode até ser que as ciências humanas seja a principal, mas ela tem uma relação direta com ciências da saúde, porque um dos braços da psicologia é a psicopatologia, que é o estudo dos transtornos mentais, né? Então, e como que se trata esses transtornos mentais. Tem a parte de ciências sociais aplicadas, porque tanto que a psicologia é muito utilizada em administração e economia e coisas assim. Tem a parte linguística, principalmente, e das artes, letras também, né? Mas principalmente linguística e artes, que estão agrupadas no mesmo fator, né? Porque tem a parte tanto psicolinguística, né, da maneira como se usa a linguagem, né, e a origem da própria linguagem humana, e a arte, todo o aspecto de percepção estética, o que é considerado belo, feio, né, a experiência que a pessoa tem diante de uma música, diante de um filme, tudo isso a psicologia estuda. Né. A parte de ciências biológicas, se a gente for enveredar pelo aspecto da neurobiologia do conhecimento, né, da neurociência, da genética do comportamento. Então todas essas áreas estão muito relacionadas a isso. E tem até das ciências exatas, da Terra não tanto, né? Mas como é a mesma coisa, então eu coloquei ali como englobando, porque ciências exatas em que sentido? Né? Existe a psicologia matemática. Né? Psicologia matemática envolve o desenvolvimento de modelos matemáticos para explicar o comportamento das pessoas. Né? Então, deriva da teoria dos jogos e coisas assim. Né? E a própria psicometria, que é um elemento fundamental da nossa área, né? Que tem a ver com mensuração psicológica. Então, tudo isso é matemática.
Né? Então é ciência exata, tá? Aplicada à psicologia. Então, apesar da psicologia realmente ser uma ciência humana, ela é uma ciência humana intrinsecamente relacionada a todos esses campos do conhecimento. Tá? Só não entrou ali ciências agrárias e engenharia. Né? Mas, bom, né? A princípio não tem mesmo uma relação tão direta. Mas com esses outros campos ali, com essas outras áreas do conhecimento, é fundamental. Por isso que a gente chama isso de consciência. A consciência é uma tentativa da filosofia da ciência, desenvolvida por um biólogo muito importante, faleceu há alguns anos, mas muito que é o Wilson, né? O Edward Wilson, que é um princípio de unificação do conhecimento, né? Que é essa ideia de a gente tentar unificar os saberes. Muitas vezes, aí é uma questão do viés que ele tinha, né? De ter a biologia como base deles. Não é necessariamente necessário, né? Mas assim, apesar de que todo o processo mental em algum nível é biológico, mas muitas vezes a gente, por isso que vai entrar naquela parte interdisciplinar consciente. Apesar de saber que é tudo biológico em última essência, a gente também não tem como saber exatamente o mecanismo responsável por aquilo. Tá? Então não dá para ter a biologia como alicerce, né, das áreas do conhecimento. Mas a integração sim é possível, que a gente sai dessas caixinhas separadas como se só tratasse de uma coisa e outra trata de outra e outra trata de outra. Né? Então essa é uma visão mais moderna, né, da área de conhecimento da psicologia. E aquilo que eu falei para vocês, né, a psicologia ela é um campo científico e uma profissão. Tanto que quando você se forma em psicologia, você se forma habilitado para pensar na área, ainda que você consiga pensando na área ao longo do curso, mas você se torna mais reconhecido como um pensador da área, mas também como um profissional, que é um dos aspectos mais fundamentais. Você vai ter a sua carteira do Conselho Regional de Psicologia, e com aquela sua carteira do Conselho Regional de Psicologia, você vai estar habilitado a exercer a profissão. Na clínica, na escola, na organização, no trabalho, né, no esporte, enfim, todas aquelas áreas de atuação do psicólogo. Então, basicamente, todo lugar que tem gente, certo? Então, a gente tem essas duas coisas. Por isso que a gente precisa compreender como que a ciência psicológica ela se estrutura e se defende, e como que a profissão psicólogo se estrutura e se defende. Tá? Nessa disciplina nós vamos tratar dos dois elementos. Nós vamos tratar tanto da parte científica da área quanto da parte profissional da área. Tá? A científica, principalmente em metapsicologia e em psicologia básica, e a profissão, principalmente no método e na psicologia aplicada. Tá bom? Então, esses dois aspectos nós vamos tratar aqui. Né? Para chegar àquela visão, né, de que a visão moderna da área, que a psicologia realmente é uma ciência, e aqui existe até uma escala, né, que avalia a atitude dos estudantes em relação à ciência na psicologia. Por quê? Porque nem todo estudante tem essa compreensão. E qual que é o problema disso? Não é que é impossível, né? Mas é que se você não compreende a psicologia como uma ciência, geralmente a maneira com que você vai analisar o mundo e as ferramentas que você vai utilizar para tentar resolver os problemas do mundo, elas dificilmente vão ter um retorno, vão produzir um resultado significativo. Se já usando um método científico nem sempre dá certo, que é uma tentativa de sistematizar e mensurar a evolução de uma intervenção, que dirá não utilizando, certo? Então, é muito importante que vocês, ao longo do curso em si como um todo, mas principalmente nessa disciplina, vão tornando mais favorável, né? Desenvolvendo uma atitude mais favorável em relação à ciência na psicologia, certo? Porque tendo essa atitude mais favorável à aplicação da ciência na psicologia, vocês vão recorrer a modelos mais robustos e, consequentemente, intervenções mais assertivas para resolver os problemas com os quais vocês se depararem na vida, certo? Então, esse é um dos objetivos assim gerais dessa disciplina, né? Você vai entender os princípios para chegar à conclusão de que realmente a psicologia
precisa ser amparada na ciência, para que consiga funcionar de forma mais eficiente. Tá bom? E também, né, há pouco tempo saiu uma cartilha, né, especificamente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, mas que é fundamental sobre vários aspectos e para várias regiões do Brasil. Né? Muitas vezes a gente tem a visão, né, de que a psicologia ela é muito simples, e aí vai dando aquela ilusão do conhecimento. Então, a ilusão de que eu sei sobre o que eu estou falando e que é muito claro dar uma intervenção, dar uma orientação para alguém, coisas desse tipo. Né? Sobe muito no pedestal. Tá? Essa é uma postura, essa arrogância, né, essa prepotência, ela é uma postura totalmente incompatível com o desenvolvimento do saber científico. A ciência ela precisa ser humilde, entre outras coisas, para conseguir se rever. Tá? É muito simples você falar assim, mas diante de um fato que realmente contradiz a minha crença, eu modifico o meu comportamento. É mentira. É mentira. Não é fácil fazer isso. Você só consegue rever uma postura sua diante de uma evidência de que ela está errada se você tem essa humildade intelectual. Porque a humildade intelectual é que te dá mais flexibilidade nas ideias, para chegar ao ponto e concluir assim, olha, realmente isso aqui que eu estou estudando ou que eu estou fazendo há não sei quanto tempo não está legal, não está dando certo, então eu preciso modificar, certo? Então, toda essa robustez científica da psicologia que a gente vai ver ao longo de todas as aulas dessa disciplina e que vocês certamente vão ver em outras disciplinas do curso, vão servir para vocês entenderem que é preciso ser humilde. Porque como a psicologia não é uma ciência acabada, não é uma coisa que cheguei assim, então agora é assim que funciona e vai ser sempre assim. Não, daqui a poucos dias, daqui a poucos meses, daqui a poucos anos, tá? Aquilo pode mudar radicalmente, certo? E aí você tem que estar preparado para entender que agora não dá mais para fazer como fazia antes. Agora eu tenho que seguir um caminho um pouco diferente. Então, a humildade intelectual é um elemento fundamental para qualquer formação em psicologia. E a gente vai trabalhar ela em cada aula dessa disciplina. Tá? Por isso que às vezes a disciplina ela vai... vocês vão ver que ela vai bater muito de frente com muitos aspectos do dia a dia, né, do senso comum sobre como as pessoas pensam e se comportam, mas isso tem um propósito, né? Isso não é para mostrar que as pessoas são ignorantes, que as pessoas... Não, tá? Existe uma sabedoria no senso comum, certo? Mas é para mostrar que a psicologia ela é diferente. E você está estudando para ser psicólogo ou psicóloga. Então você tem que entender como que a psicologia analisa determinados aspectos. E que nem sempre vai bater com a sua visão de mundo pessoal, certo? E aí você vai ter que fazer aquela separação, porque também isso é uma coisa importante. Você está estudando para ser psicólogo, você não está estudando para ser um meta-humano. Você não está estudando para se destituir das suas crenças, para se destituir dos seus valores, das suas ideologias. Você pode manter todos os valores exatamente como você sempre pensou, certo? A psicologia não é censora, tá? Mas é importante que quando você se manifestar como profissional ou até como estudante da área, você faça manifestações. Claro, alguns vão usar senso de humor. O senso de humor, inclusive, é fundamental, né? Tem gente que condena o senso de humor. O senso de humor é absolutamente fundamental para qualquer tipo de relação humana, e a relação da psicologia ela é humana, né? Mas assim, vai ter o seu estilo na maneira de se comunicar na área, né? Mas independente do seu estilo, você precisa ter uma base teórica, uma base conceitual para colocar aquilo ali, certo? Então, você não pode propagar enquanto postagem ou enquanto manifestação psicológica visões de mundo que não são da área, certo? Então você pode desejar, você pode ir a cartomante, você pode fazer constelação familiar, você pode gostar de reiki, você pode, sei lá, gostar de fazer um mapa astral, de saber o seu signo.
Tudo isso é permitido, não tem nenhum problema. Agora, enquanto você se manifestar como psicólogo ou como estudante de psicologia, você precisa saber que esses domínios ou essas áreas do conhecimento não são reconhecidas como psicologia. Então, não devem fazer parte daquela comunicação sua. Mas na sua vida e em outras coisas que você resolver fazer, você é livre. Tá? A psicologia não é para moldar o seu caráter ou o seu comportamento no dia a dia. Certo? Isso é livre, cada um tem uma orientação diante do mundo e tem que ser respeitado. Né? Mas enquanto você está falando sobre a área, é importante você saber o que é a área. E para você fazer essa separação do joio e do trigo, você precisa ter essa humildade intelectual. Certo? Senão você vai achar que tudo aquilo que porque você estudou e viu e não sei o que, tudo aquilo é psicologia também. E aí vai dar problema. Tá? Porque não é. Então, a humildade intelectual é um aspecto fundamental da área e por isso que ela vai perpassar todas as aulas dessa disciplina. Tá bom? E agora a gente vai entender algumas das bases, então, para o analfabetismo psicológico. Por que em geral as pessoas não são alfabetizadas em psicologia? Por que elas não dominam os elementos e conseguem escrever e pensar psicologicamente? Certo? Então eu vou estabelecer aqui algumas dessas questões. A primeira delas a gente chama de psicologia popular, né? Ou no inglês, né, o folk psychology. O que é isso? Né? A psicologia, se a gente for pensar, ela derivou da intuição humana. Né? Porque a gente tem tudo aquilo que eu comentei antes, tipo assim, quando você estabelece os signos do zodíaco, o que significa isso? São elementos que visam explicar e prever o comportamento de alguém. Então, se fulano de tal é de Libra, você já sabe como aquela pessoa funciona e como ela vai funcionar. Né? Tanto que é utilizado muitas vezes signos para saber se vai dar certo um namoro, para saber se vai dar certo um emprego, não pode. Não é considerado, não é nem legal isso. Né? Mas é utilizado para saber se algum tipo de relação vai para frente, porque diz sobre a compatibilidade ou a incompatibilidade com alguém. Certo? Então, o que é a astrologia? A astrologia deriva dessa intuição da gente, de tentar categorizar as pessoas com base em elementos meio arbitrários e que se tornam populares, certo? Então, vocês devem também ter ouvido falar numa questão chamada humores de Galeno, que a pessoa que é fleumática, colérica, esses termos assim, né? É outra dessas visões. É tentar colocar alguns elementos do dia a dia em algumas caixas, né? Sem crivo científico nenhum e aplicar às pessoas para tentar entender ou pensar. Mas mesmo se você não entende nada de humor de Galeno, não entende nada de astrologia, quando você bate o olho em alguém, você faz uma análise daquela pessoa. Que são as populares primeiras impressões. Você estabelece o que aquela pessoa deve gostar de fazer, como que aquela pessoa deve ser no dia a dia dela, se ela é bem sucedida, se ela não é, se ela é competente, se ela não é, se ela é simpática, se ela não é, se ela é confiável, se ela não é, né? A gente faz uma análise muito ampla sobre as pessoas com quem a gente bateu o olho, que nem abriu a boca para falar nada, certo? Então, isso é uma análise psicológica. Eu costumo brincar, né, que muitas vezes as pessoas vão, quando você vai estudando psicologia ou até se forma, mas desde o estudo, seus colegas vão falar assim, você está me analisando, né? Aí você tem que dar aquela resposta assim, não estou. Mas mentira, claro que está analisando. Mas o seu colega também está te analisando, né? Porque ele está fazendo também uma análise do que espera de você, das suas reações. Então, existe essa psicologia popular, essa psicologia intuitiva, ela é a base da civilidade humana, da civilização humana, certo? Só que o que acontece? Quando você se baseia nela, que é nessa intuição da gente, nem sempre essa intuição vai te dar as respostas importantes para resolver um determinado problema. Muitas vezes, eu diria até inclusive na imensa maioria das vezes, as respostas para os problemas cotidianos elas são contraintuitivas. Ou seja, se você seguir a sua intuição, essa sua psicologia popular, não só você não vai resolver o seu problema, como você vai se afundar ainda mais no problema.
Tá? Então, a psicologia, ela serve justamente, a psicologia moderna, enquanto ciência, ela serve justamente para sistematizar o conhecimento sobre o comportamento humano e a cognição. Então, ela vai colocar orientações que também, a gente vai ver isso, inclusive, não se aplica para todo mundo. Não é um manualzinho, você não está estudando 5 anos para pegar um manualzinho e ler e fazer assim, ó, para lidar com isso a gente faz isso, para lidar com isso a gente faz... Senão é só pegar o manual e ler. Convenhamos. Né? Você está estudando para justamente ter essa compreensão complexa do comportamento humano, mas baseado em dados reconhecidos. Então você vai ver que essas orientações baseadas em dados reconhecidos, que funcionam muitas vezes, né? muito mais vezes do que a intuição pura e simples, elas são contra a nossa intuição. Certo? Então, por isso que muitas pessoas são analfabetas em psicologia, e eu diria mais, eu diria até profissionais da área. Por isso que uma disciplina como essa, ela seria importante em qualquer período do curso. É melhor no início, para já ir garantindo que todo mundo está numa mesma página. Mas qualquer período teria que ter essa disciplina. Certo? Por quê? Porque a pessoa às vezes chega no final do curso, forma, recebe tudo, faz especialização, faz não sei o quê, e tá reproduzindo à torta e à direita concepções populares de psicologia. Certo? E nem sabendo que está fazendo isso, muitas vezes. Tá falando, pensando que aquilo ali é o correto. Tá? Então, por isso que essa pessoa ela não é alfabetizada em psicologia. Certo? Porque ela está reproduzindo, na verdade, dados que são ilegíveis. Ela está escrevendo frases ilegíveis, psicologicamente falando. Certo? Então, uma das razões pela qual tanto as pessoas em geral, quanto alguns profissionais, infelizmente mais do que deveria, né, não sabem sobre psicologia, é porque eles se baseiam em questões intuitivas. Mesmo estudando a área. Mas por que ele faz isso? Porque muitas vezes ele não teve uma disciplina como essa. Ele teve aquilo que eu falei, uma introdução à psicologia que misturou com história, no fim das contas é a mesma coisa e vai fazendo, né? Ou falando uma disciplina que só fala assim das áreas, essa área aqui é isso, ou não sei o que, e acabou, ele não soube pensar psicologicamente. E aí, como ele não soube pensar psicologicamente, ele vai cometer os erros dele sem nem ter consciência do erro. Tá? O que é ainda mais triste. Porque é um problema de formação. Não é uma questão de caráter. Tem pessoas que distorcem mesmo as coisas por alguma finalidade escusa. Né? Mas uma boa parte realmente está acreditando que está falando de psicologia. E não está. Certo? Então, essa é a questão. Outras coisas é o livro-texto. Vocês vão ter ao longo da graduação de vocês vários livros-texto. Livros-texto são aqueles livros clássicos, aqueles livros acadêmicos. Né? Tem algumas editoras clássicas que lançam esses livros aqui no Brasil e tal, que são livros bons. Não é ruim. E tem a facilidade de estar em português. Depois eu vou até explicar essa questão. Né? Só que o que acontece? Os livros, isso já é da literatura, tá? Mostrando. Boa parte dos livros, principalmente os livros introdutórios da psicologia, né? Eles não estão alinhados com o que a gente sabe hoje de psicologia. Porque leva um período para você escrever o livro, editar o livro, revisar o livro, publicar o livro. Além da publicação, ainda traduzir esse livro para outros idiomas, lançar em outros países aquele livro. Então tem toda uma cadeia de produção de uma obra como essa que está descompassada com a rapidez da área. Como eu falei para vocês, a ciência, a psicologia é uma ciência viva e frutífera. Tem centenas de coisas sendo publicadas. Todo mês. Por isso que, inclusive, não tem como saber tudo. Impossível. Né? Mas a gente tem que ter uma maneira de se atualizar de forma mais dinâmica do que um livro-texto. Certo? Então, os livros-texto não é que eles são ruins, né? Mas eles muitas vezes até acabam repercutindo determinados mitos. Sim, infelizmente, livros-texto falando sobre mitos da área. Tá? Sem fazer a ressalva de que aquilo ali é um mito.
E aí isso vai prejudicando a própria alfabetização do estudante, porque ele trata aquilo ali como uma questão autêntica, porque está vindo de um livro renomado no mundo inteiro. E a gente tem vários livros renomados no mundo inteiro em psicologia, né? E alguns livros, inclusive brasileiros, e muito renomados, também muito bons, né? Mas que tem esse gap, tem esse descompasso à luz do que realmente está sendo produzido o tempo inteiro, né? E aí isso pode contribuir para alguns equívocos formativos. Então, o viés do livro-texto é uma das razões que leva a não diria talvez um analfabetismo psicológico, só se o livro realmente for muito ruim, mas leva a uma alfabetização meio turva, tá? Meio comprometida, certo? E a gente tem a terceira limitação, que é uma limitação muito típica de países que não falam inglês, né? Por quê? Porque a língua oficial da ciência é o inglês, né? Não adianta. Ah, mas tem muitos artigos em português? Tem artigos em português. Tem muitos artigos em português bons? Tem muitos artigos em português bons. Mas é uma questão, até os artigos feitos por brasileiros, né? Precisa ser em língua inglesa. A língua inglesa é a língua da ciência. Qualquer ciência, não só psicologia. Certo? E a gente sabe que o domínio do inglês aqui no Brasil não é uma coisa comum. Tá? Tem, né, mais gente falando todo o tempo e tal, mas eu não estou nem falando de falar, né? Eu estou falando a parte que a gente chama de inglês instrumental, que é saber pegar um texto e ler e compreender minimamente aquele texto, né? Então a gente tem uma certa limitação disso. E limitação até de tecnologia também. Tá? Então, como a ciência é produzida em revistas acadêmicas e tal, o acesso a essas revistas muitas vezes é pago, né? Mesmo se for pegar Sci-Hub, que é um negócio que a gente vai tratar ao longo da disciplina também, que é uma maneira de conseguir pegar alguns artigos fechados e tornar eles abertos, mas mesmo assim ele não funciona em todas as vezes. Então tem uma questão de limitação, além do idioma, tecnológica também, para a gente ter esse acesso à psicologia de ponta. Tá? E aí aqui eu vou dar uma dica importante para vocês. Eu não sei se todos estão familiarizados com o Google Acadêmico. A gente tem outras portais de busca, né? PubMed, coisas assim, né? Mas o Google Acadêmico é o que você precisa nesse momento. A não ser que você for fazer uma revisão sistemática de literatura, uma meta-análise, alguma coisa assim, aí você vai para outras. Mas para você fazer a sua formação em psicologia, o Google Acadêmico é o mais tranquilo, é o mais correto. Usa ele que não tem erro. Tá? Então, quem não sabe acessar, é só colocar no próprio Google Acadêmico, pesquisar, vai aparecer, tá? Beleza, aí você acessou aqui o site, né, deles. Você vai buscar nesse site, né, por algum artigo qualquer. Aí vamos supor que você tem um artigo em inglês que algum professor passou para vocês, ou tá no. Vocês vão ver que muitos dos slides. Isso, inclusive, por isso que eu coloco o slide. Às vezes eu entendo que tem alunos que gostam do uso de slide para estudar. Nós, inclusive, vamos falar sobre isso, porque é uma das coisas que é intuitiva, mas que é ruim. Tá? Não é bom utilizar o slide para estudar. O ideal, inclusive, é o aluno nem ter o slide. Certo? Porque o slide ele prejudica o aprendizado. Isso é literatura, não sou eu que estou falando. Tá? Mas tudo bem, então vou compartilhar, tá lá no AVA, os slides da disciplina, tá tudo certo, né? Mas tenta imaginar que ele não está lá, certo? Porque o slide não vai favorecer o seu aprendizado. Ah, mas eu sempre estudei assim pelo slide, pois é, né? Que bom, né? Porque você recorreu a um método que não é bom e teve um bom desempenho. Então, a partir do momento que você recorrer ao método correto, o seu desempenho vai ser melhor ainda. E veja, essa já é uma das intervenções psicológicas que é totalmente contraintuitiva, porque a intuição sua vai falar que você tem que recorrer aos slides. E você certamente nesse momento está debatendo comigo que na verdade o slide, isso é fundamental. Isso não vou levar para o pessoal não, porque isso é pedagógico. É aquilo que eu falei. Você tem que entender que as intervenções psicológicas não são fáceis de ser aplicadas. Então muitos aqui vão passar às vezes um bom tempo ainda recorrendo ao slide, mesmo sendo totalmente inadequado, tá? Mas beleza,
Quando eu coloco o slide, né, o slide é um recurso didático, é para explicar. Então, algumas coisas estão colocadas em inglês. Tudo que está colocado em inglês eu vou explicar em aula. Né? Então, nada que está ali vai ficar por acaso, né, e tal. E eu gosto de colocar o artigo, seja embaixo, seja a foto do artigo, porque isso dá uma noção de existência. Mostra que aquilo ali é real. Eu não estou tirando aquilo ali da minha cabeça. E isso, inclusive, é bom para vocês irem internalizando, que na hora que vocês forem fazer as suas apresentações, é fundamental vocês referenciarem aquilo ali que vocês estão colocando. Em qualquer disciplina do curso. Da onde você está tirando aquilo? Tá? É da sua cabeça? Da onde você está tirando? Tá? Então, vocês vão ver que tem muitos slides com textos em inglês e coisas assim. Aí o que você faz? Você pega aquele texto, aquele título em inglês, só copia ele e joga aqui no Google Acadêmico. Só jogar. Quando você jogar, você vai acessar ele, né? Vai aparecer lá, e aí você abre ele. Quando o artigo está em HTML, quando ele está em PDF, ele é um pouco difícil, mais difícil. Porque daí tem que usar alguns programas que fazem tradução em PDF, mas como o PDF ele é uma imagem, a tradução não fica muito boa mesmo, não. Mas uma boa parte dos trabalhos está livre, assim, principalmente essa revista aqui, que é a revista Frontiers, né? Que é uma revista bem clássica e tal. Todos eles são o que a gente chama de Open Access, o acesso aberto, tá? Então, você vai abrir e aí está todo em inglês, tá? Mas como que eu vou ler isso aqui, né? Eu nunca estudei inglês e tal. Beleza, não precisa estudar inglês. É importante, fica a dica importante. Mas você, hoje em dia, 2024, você não precisa mais para essa finalidade. Você só precisa acessar pelo computador. E aí você vai nessa abinha aqui, eu não sei se está aparecendo o slide quando eu estou mexendo, o mouse quando eu estou mexendo. Mas eu destaquei aqui na flecha vermelha. Lá em cima do navegador tem um botãozinho que está escrito assim, traduzir esta página. Aí você clica naquele botão, vai aparecer português. Você clica no português, ela vai traduzir toda ela no português. Acabou. Você vai ler o texto inteiro em português. Inclusive os elementos da própria revista aqui. Fronteiras na educação. Ela está traduzindo tudo. Ah, vai ter um errinho ou outro de concordância insignificante. Insignificante. Você vai entender tudo o que está no texto. Porque ele vai estar todo em português. Então acabou essa limitação do idioma. Pelo menos para uma boa parte da literatura. Como eu falei, tem alguns artigos que são acesso restrito. Aí não tem como acessar, só pagando e o valor é muito alto. Entra naquela parte de limitação tecnológica. Tem alguns que você tem acesso, mas tem acesso só em PDF. Existem programas que fazem essa tradução, mas aí não fica um Abrastemp, tá? Mas aqui fica ótimo, né? Inclusive esse artigo, você pode colocar lá, porque ele é um artigo justamente que ele faz um compêndio de termos psicológicos que são utilizados de forma confusa no dia a dia. Então é um artigo fundamental para uma disciplina como essa, que vai tratar a parte conceitual, principalmente na segunda e na terceira, na quarta, na primeira e na terceira unidade da disciplina, tá? Então vocês podem fazer esse teste com esse artigo aqui, colocar esse título no Google Acadêmico e no botãozinho lá em cima traduzir, vai traduzir para 50 diferenças que fazem a diferença. Um compêndio de pares de termos frequentemente confusos em psicologia. E assim vai estar o artigo inteiro. Então você pode ler o artigo inteiro. Não tem mais desculpa, porque está tudo em português. Tá bom? E isso vai fazer com que a sua atualização das informações seja muito mais para e passo com a literatura. Não precise necessariamente ficar somente com o livro-texto para entender sobre psicologia. E isso já vai dar um up significativo na formação de vocês. Tá bom? E uma outra fonte, né, de analfabetismo psicológico é o uso da internet, né? Eu coloquei lá, não por acaso, o microfone, né? Porque hoje em dia popularizou bastante essa questão de podcasts, né? E assim, gente, isso é um detalhe importante. Tem muitos podcasts que são realmente muito famosos, uma visualização assim estrondosa, né? Chamam pessoas assim super famosas. Ser famoso não quer dizer ser competente ou alinhado com realmente, né?
Pode ter que tenha, pode ser que não tenha, né? Mas enfim, então chama essas pessoas, dá uma visibilidade enorme e é muito erro conceitual, muito erro técnico, muitos problemas, tá? Acontecem nesse meio aqui. Né? E aí, inclusive, recente, porque é um fenômeno relativamente recente, esse de podcast, né? Eu já sou professor há quase 15 anos. Né? E aí o que eu vejo hoje em dia, falando questão anedótica, né? É que eu tenho que ficar desconstruindo coisas que o cara viu num podcast de alguém super famoso, falando com uma pessoa ou outra super famosa sobre psicologia. Às vezes até a pessoa realmente se diz psicóloga e infelizmente pode até ser mesmo, porque está falando coisas que não faz nem sentido, mas que vai ganhando essa reputação social, tá? E tá errado, né? Então, uma boa parte, tanto dos alunos vem com essa ideia, profissionais que muitas vezes acham que o podcast é uma forma de atualização na área, então ficam assistindo o podcast o dia inteiro, tá? Para tentar saber sobre como que as coisas funcionam. Infelizmente está errado, tá? Tem a cada, sei lá, tudo também não está errado, até um relógio quebrado acerta 2 vezes por dia. Mas assim, é muito erro, é muito conceito equivocado, é muita visão simplista da área, é uma situação assim vergonhosa, patética, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esses aspectos. Não é que você não pode assistir, né? Mas você tem que assistir com esse crivo de criticidade. E essa disciplina, inclusive, vai te dar essa criticidade. Para que você assista o podcast e fale, ó, isso aqui que a pessoa está falando, isso aqui viajou ali na maionese com ketchup, com a mostarda junto e colocou ainda um barbecue ainda, né? Foi assim uma viajada das melhores ali, né? Então isso você vai amadurecer com essa disciplina, tá? Para que você consiga se informar melhor. E aqui tem uma dica de livro fundamental para a área, certo? Então, porque a área da psicologia, livros são muito caros, né? Eu entendo que um livro de mais de R$200 já é bastante caro, né? Enfim, é uma questão ali histórica e mercadológica, tem vários determinantes para que essa realidade insustentável se manifeste. E vocês têm acesso a muitos livros também na biblioteca virtual, livros bons, tá? Que dá para pegar. Mas se for para comprar um livro, a minha recomendação é esse aqui, que é o Dicionário de Psicologia da APA. A APA é a Associação Psicológica Americana, ou Associação de Psicologia Americana. É um órgão que existe há mais de 100 anos. Né? Ele iniciou 2 ou 3 anos depois que o William James publicou o Princípio de Psicologia. Tá? Então o objetivo deles é justamente normatizar, defender e popularizar a psicologia, principalmente no continente americano. Mas como a gente vai ver que a psicologia ela é americana, né? Principalmente a psicologia moderna, tanto por uma questão de financiamento, de cultura, de uma série de coisas, e que isso é um problema, tá? E a gente vai ver nessa disciplina por que isso é um problema, isso não é uma coisa boa, tá? Ser muito americanizada, isso é um problema. Então ela acaba sendo um órgão que representa a psicologia no mundo inteiro. E aí existe o dicionário dela. Esse dicionário ele tá presente gratuitamente, não organizado assim, mas no próprio site. Se você acessar o site da APA, você vai pegar e conseguir lá em Dictionary e aí vai colocar. Só que o que acontece? Você tem que colocar o termo em inglês e o resultado vai vir em inglês. Você pode até de novo, igual aquele mesmo movimento lá, e traduzir, ele vai traduzir tudo em português, mas de qualquer forma você tem que procurar em inglês. Tá? Então, isso aí você tem que saber como que é o termo em inglês, que não é a simples tradução direta, não pode pegar, quero traduzir isso aqui, aí você vai lá e traduz, não é a mesma coisa que vai aparecer. Então tem uma série de complicadores para você utilizar aqui no Brasil, sem ter o domínio tanto do idioma quanto da área, a versão livre do Dicionário de Psicologia da APA. Então, o ideal é comprar ele, tá? Porque aí você vai ter todos os termos principais. Então, qualquer disciplina que você for cursar, o professor vai falar sobre tal assunto. Você vai lá no dicionário e vê o que significa aquilo.
Ah, o professor vai falar sobre aqui. Então você já vai com nível de consciência do conceito psicológico daquilo que vai ser abordado. Que, como eu falei com vocês, nem sempre é alinhado com o conceito de dicionário geral. O dicionário de psicologia nem sempre é a mesma coisa, quase nunca é a mesma coisa que o dicionário geral. Porque os termos são específicos da área. Tá? Então, é por isso que é muito importante uma obra como essa. Não é o único livro que você tem que ter, mas é um livro fundamental, independente da disciplina, que você pode adquirir para usar para todas as disciplinas que você vai cursar ao longo do curso de psicologia. Então essa é uma dica que eu estou passando para você realmente ter um norte muito, muito bom aí, certo? E para a gente encerrar essa aula aqui introdutória, né, falar sobre os critérios de avaliação dessa disciplina. Tá? Então nós temos 2 bimestres, tá? E dos 2 bimestres vai ser a mesma, ali estão as datas, né? Então a gente vai ter uma avaliação global, que é uma prova, e um trabalho, certo? Então, a primeira prova vai acontecer no dia 8 de maio, e a entrega do primeiro trabalho vai ser no dia 8 de maio. A segunda prova vai ser no dia 2 de julho, e a entrega do segundo trabalho vai ser no dia 2 de julho, certo? E ali embaixo tem a descrição desse trabalho, como é que vai funcionar. Eu vou também passar nos slides de vocês, e aí vocês podem conferir exatamente como que vai ser o trabalho e ir tirando dúvidas comigo até o dia específico. Tá? Mas são trabalhos em grupos de 4 pessoas. Tá? E são 2 trabalhos diferentes. Certo? A prova são sempre provas de 10 questões, e eu vou priorizar questões do tipo asserção-razão, que são questões estilo ENAD. Tá? É um tipo de questão que ela é mais robusta para se fazer, mas ao mesmo tempo ela vai desenvolvendo também a capacidade analítica, que é muito importante que vocês desenvolvam. Certo? Então, nesse sentido, essa disciplina ela vai tratar isso aí. Não é para ninguém ficar preocupado. As avaliações são sempre individuais e sem consulta. Tá? Mas ninguém precisa ficar preocupado. Você pode assistir às aulas, você vai tirando todas as dúvidas que tiver. Né? Inclusive, esse é um pacto que eu quero fazer com vocês. Né? Essa é uma disciplina que ela não é simples. Tá? Ela envolve vários conceitos muito importantes, complexos, né? E precisa ter uma linearidade. Então, qualquer dúvida em qualquer momento que você tiver, levante a mão, pergunte, tá? Porque eu preciso ter esse feedback de vocês para saber para que caminho eu vou indo em cada uma das aulas, certo? Porque senão eu não consigo saber se aquela informação está chegando corretamente a vocês. Então, eu preciso da dúvida, eu preciso da pergunta. Tá bom? Então, vocês podem ir perguntando sobre todos os temas da disciplina, sobre inclusive as avaliações, para ir explicando direitinho. Não é para ter receio, não são questões difíceis. Eu não tenho nenhum objetivo de avacalhar com ninguém, tá? O meu ideal é que todos sejam aprovados e aprovados bem, certo? Mas são questões que vão demandar um raciocínio, para ser inclusive em respeito a vocês. Tá? É preciso ter um raciocínio para desenvolver essa prova. E aí a prova vale 60% da nota do bimestre e o trabalho vale 40% da nota. Tá bom? Isso para os 2 bimestres, aí fecha a nota total. Tá bom? Então, Bom, eu vou iniciar aqui um pouco também já na unidade 1 da disciplina, né, que é a metapsicologia. Lembrando que o conceito de metapsicologia não é o conceito psicanalítico, tá? É o conceito de metapsicologia da filosofia da ciência, e que é o quê? É aplicar a ciência à ciência. Uma metaciência é aplicar a ciência à ciência. Uma metapsicologia é aplicar a ciência à psicologia, ou aplicar a psicologia à psicologia. Então a gente vai trabalhar sobre todos esses vieses, né, que podem prejudicar a área, a estruturação da área, a representação da área na esfera pública, né, e como que dá para combater esse tipo de viés de problema, certo? Então a gente vai entender tanto o que as pessoas no senso comum pensam sobre a psicologia, que infelizmente não são
pensamentos muito favoráveis, tanto que isso leva as pessoas a terem um estigma em relação à área. Por exemplo, quem faz psicoterapia sente vergonha muitas vezes de dizer que faz psicoterapia, acaba não buscando um serviço psicológico por vergonha, por culpa, por uma série de coisas, né? Então tudo isso é problemático. Então a gente tem que entender o que as pessoas estão pensando sobre a psicologia, né? E aí a gente também tem que entender o que a própria psicologia pensa sobre ela. Por quê? Porque vamos trabalhar com a ideia de que o ceticismo público é uma vacina. O que é o ceticismo público? É essa crítica que é feita pela população em geral sobre a área. A gente não responde a essa crítica feita pela população geral sobre a área com agressividade, com hostilidade, com censura. Não. Todas essas críticas que são feitas à nossa atuação, à nossa cientificidade, elas são, na verdade, bolas que a pessoa levanta. E a gente tem que saber cortar para fazer o ponto. Certo? Então, a gente tem que saber dar uma resposta que amenize aquele problema, que elimine aquela dúvida. E não que censure ela, ou boicote ela, ou faça chacota, ou coisa desse tipo. Que aí seria uma resposta totalmente disfuncional. Tá? Então, a gente tem que entender a crítica que é feita à psicologia como oportunidades de esclarecimento. Que aí, quanto mais a gente for esclarecendo sobre a área, menos essas pedradas vão sendo lançadas. Agora, enquanto a gente não vai esclarecendo ou respondendo de maneira inadequada, aí que as pessoas vão acusando de N coisas. Certo? Então, por isso que a gente vai trabalhar dessa maneira. Entendendo, entre outras coisas, né, por que, por exemplo, outras áreas que também atuam no comportamento humano ou tratamento, por exemplo, a área da medicina, né, da psiquiatria, por que as pessoas valorizam mais o psiquiatra em relação ao psicólogo? Sendo que, com todo respeito aos psiquiatras, mas a formação em psiquiatria é uma formação muito restrita. Fazem residência, né, decorre da formação médica, faz a residência e tal. Então, eles compreendem, principalmente na alteração do comportamento e como manejar ele de forma farmacológica, tá? Mas toda a compreensão de desenvolvimento humano, de personalidade humana, de processos psicológicos básicos, de comportamento social adequado, né? Tudo isso, e até a reverberação para outras áreas da vida, psicologia familiar, né? Organizacional, escolar, tudo isso, a não ser que o psiquiatra estude por conta própria, e aí tem os problemas do autodidatismo não orientado, né? Ele não sabe, a formação em psiquiatria não contempla isso, certo? Então, quem na verdade tem a noção de comportamento humano em condições normais e não normais é a psicologia. A gente tem que ser ouvido nessa área. A gente tem que contribuir para o diagnóstico. Tá? Até porque o psicodiagnóstico é uma questão restrita ao psicólogo. Né? Então, são questões que até a própria avaliação, né, conduzir uma avaliação psicológica, ela é restrita para psicólogo. Nenhum outro profissional pode fazer, nem o médico psiquiatra. Tá? Então, são todos esses elementos que não é que a gente é superior a ninguém, mas na compreensão de comportamento humano, a formação em psicologia habilita o psicólogo a ter toda essa compreensão complexa de como as pessoas funcionam. Outras áreas não tratam dessa forma, certo? Então, esse é uma questão para ser debatida na sociedade. Não é um menosprezo a nenhuma outra área do conhecimento, mas é mostrando que a psicologia é quem entende de comportamento humano e cognição. Pelo menos a formação de psicologia ela é estruturada para fomentar essa compreensão, tanto em condições normais quanto em condições patológicas, tá bom? E o tratamento, claro, a gente não aplica, né, a gente não medica ninguém, óbvio, né? Mas a gente conduz a psicoterapia ou a reabilitação, tá? Ou a psicoeducação. Então são várias fontes diferentes de tratamento que muitas vezes precisa se somar ao uso da medicação, sim, mas que a gente consegue tratar as pessoas, tá? E para outras áreas também, né? Divórcio, né? Problemas familiares. Existe uma tendência muito grande das pessoas buscarem líderes religiosos. Absolutamente nada contra uma liderança religiosa.
Tá? A liderança religiosa vai poder dar os aconselhamentos religiosos, dependendo da doutrina que é. Certo? Assim como a gente não dá um aconselhamento religioso para ninguém, o líder religioso também não deve dar aconselhamento psicológico. Tá? Quem faz o aconselhamento psicológico para levar a uma conclusão de um divórcio ser favorável ou desfavorável, se há possibilidade de resolver aquele problema ou se não há possibilidade de resolver aquele problema, quem tem mais propriedade para fazer esse tipo de coisa cientificamente é o profissional da psicologia, certo? Então, esse descompasso entre o que existe, entre como a pessoa, o senso comum vê a psicologia, é que acaba indo para outras áreas, né? E achando que vai receber uma orientação psicológica, quando na verdade quem dá orientação psicológica é o psicólogo, certo? Mas a gente precisa entender esse fenômeno, ou seja, por que as pessoas buscam isso? Por que as pessoas têm uma visão negativa da psicologia? Para a gente conseguir combater adequadamente. Aqui eu estou dando só os dados de preferência pública, mas a gente vai entender nessa unidade por que essa preferência não é por a gente. Certo? Em última instância, isso implica, inclusive, numa dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Porque se a pessoa não procura a gente não tem cliente, a gente não tem paciente. E não tendo cliente, não tem paciente, vai tratar como? Vai viver como? Volta àquela questão, o psicólogo não faz fotossíntese. A psicologia é uma ciência e é uma profissão. Para que as pessoas busquem a gente como profissão, elas têm que entender o valor da nossa ciência. E é por isso que a gente vai tratar disso nessa unidade. Tá? E aqui, né, como último tópico dessa disciplina, dessa aula introdutória, a gente continua presencialmente, agora no dia 4, mas só para dizer sobre a questão da pandemia. Né? Na pandemia, o mundo foi lançado numa situação muito singular, né, e absolutamente trágica. Né? Não há nada de positivo, não teve nada de positivo nesse momento. Foi uma tragédia internacional. Eu não preciso nem também falar muito, porque todo mundo tá com isso muito claro na cabeça, o que aconteceu naquele momento. Né? Mas o fato é que a gente tinha, diante da pandemia, algumas frentes importantes. Primeiro era combater o vírus. E aí o desenvolvimento das vacinas, né, dos tratamentos, de tudo, da conduta médica, né, do reconhecimento de como que o vírus funcionava, né, o DNA, né, todos os aspectos dele para conseguir desenvolver as medidas farmacológicas mais adequadas para combater o SARS-CoV-2. Né? Mas também, e principalmente na primeira etapa, na primeira fase da doença, da pandemia, era necessário ter uma cooperação. Ou seja, era necessário mexer no comportamento e na cognição das pessoas. Certo? Para quê? Para as pessoas seguirem as medidas de proteção. Desenvolverem hábitos que até então não eram desenvolvidos. Não em todos os países. Como o uso de máscara, como o distanciamento social, tá? Como a valorização do conhecimento científico, né? Como o combate a fake news e pseudociências e teorias conspiratórias. Né? Então todas essas eram demandas que trabalhavam e que foram o que salvou, ou deveriam ter sido, né, a razão para salvar as pessoas antes de ter qualquer tipo de vacina. Né? Tudo isso é o quê? Comportamento e cognição. E qual que é a área que estuda o comportamento e a cognição? A psicologia. E aí eu pergunto para você que está me assistindo agora, quantos psicólogos foram acionados para combater a pandemia? Quantos psicólogos tiveram espaço na televisão para tratar sobre o comportamento durante a pandemia? Quase nenhum. Nenhum é muito, né? Porque tem muita gente no mundo, mas assim, não teve esse tipo de coisa. Quem ia falar sobre comportamento? Quem ia falar sobre usar máscara? Quem ia falar o infectologista, o pneumologista, o biólogo, não, sabe? E que eles entendem muito bem das áreas deles, mas não entendem de comportamento das pessoas. Certo? Então esse foi um erro
que aconteceu. E aconteceu por quê? Por causa da desvalorização da área. Por isso que a gente tem o princípio fundamental da psicologia é saber defender a psicologia. Por isso que a gente vai, essa é a primeira unidade da disciplina. A gente vai ter que entender por que as pessoas pensam mal da psicologia e o que a gente pode fazer enquanto estudante e profissional da área para as pessoas pensarem melhor, para as pessoas valorizarem, para as pessoas entenderem que quem entende de comportamento e cognição é a gente. E que por isso a gente tem que ser ouvido quando a demanda é para melhorar o comportamento e a cognição das pessoas. Tá? E aqui, né, foi uma publicação muito interessante num dos braços da revista Nature, que é uma das revistas mais famosas que tem no mundo, né, mais robustas do mundo. Então, uma força-tarefa enorme. Inclusive, né, o Paulo Boggio, aqui, psicólogo brasileiro, tal, né, é que participou da construção de um artigo que sintetizava as melhores intervenções psicológicas para lidar com a pandemia ou com os problemas da pandemia. O que isso significa em última instância? Significa que é a demonstração de como que a psicologia pode salvar o mundo. Não sozinha, porque a gente como psicólogo não consegue estabelecer, né, o funcionamento do vírus ou maneiras de combater o vírus. Mas a nossa área era assim, como que eu faço as pessoas respeitarem as medidas? Como que eu faço as pessoas internalizarem hábitos e sustentarem esses hábitos por muito tempo, porque precisou de mais de um ano para isso. Tá? Então, a psicologia tem um valor muito alto. Ele não se restringe à clínica e os trabalhos mais individuais. Aqui a gente está falando da psicologia sendo aplicada, em tese, a 8 bilhões de pessoas no mundo. Certo? Porque é uma pandemia. Afetou as 8 bilhões de pessoas de alguma maneira. Certo? Então, o poder que a psicologia tem, acadêmico, é enorme. Mas mesmo com um poder como esse, quais países recorreram a ela? Poucos. Um deles é a Alemanha. A Alemanha teve um projeto incrível sobre o uso da psicologia para ir sondando elementos do comportamento, das atitudes das pessoas durante a pandemia. E ir fazendo campanhas públicas, né, de saúde pública específica, para regiões específicas. Isso é fantástico. Tá? Claro que não foi esse o único fator que fez com que a Alemanha, por exemplo, lidasse melhor com a pandemia do que outros países. Outras coisas também contribuíram para isso. Mas esse fator contribuiu também. Muito importante. Certo? Então a gente tem que fazer com que essa informação de que a psicologia é séria e ela tem uma aplicação mundial robusta. Você tem que fazer esse tipo de coisa chegar na população em geral. Porque quando esse tipo de coisa chegar na população em geral, a ideia é que a população vai valorizar. Valorizando, eles buscam, não só porque a gente reza para que não tenha mais outra pandemia, né? Pelo menos durante muito tempo. Mas assim, não só a pandemia, a ideia é assim, se a psicologia consegue ser utilizada para essa N razões, né, que tem algumas, né, mas não vou esmiuçar todas, né, desde lidar com teorias conspiratórias, fake news, estratégia de persuasão, como é que compreende o risco de doença, como é que confia nas instituições e como é que lida com lideranças favoráveis ou desfavoráveis, né? Como é que trata as normas sociais, as questões culturais, a polarização política, né? As tomadas de decisão moral, a cooperação entre pessoas totalmente desconhecidas, né? Lidar com a solidão, né? O isolamento social. Então, todos esses, o artigo trata sobre todos. Esse é um dos artigos que está aberto. Se você colocar esse título aqui no Google Acadêmico, ele vai passar todo o artigo lá e aí você clica no botãozinho traduzir esse artigo, traduzir essa página. Ele vai passar tudo para o português. E você vai ler o artigo todo em português. E aí quando você fizer isso, você vai entender que a psicologia é muito mais ampla. E às vezes você, como estudante da área, também não sabia disso. Que dirá a pessoa que não estuda. Então eu preciso saber que essa informação tem que chegar para o público maior. Ela chegando para o público maior, as pessoas valorizam mais a área. E a gente consegue fazer intervenções melhores. Certo?
Então, esse aqui é o slide que a gente vai... Tá em inglês aqui o título, mas vamos lá. Vocês vão pegar lá, vocês vão ver tudo, tá tudo... Aqui não coloquei, né? Mas todos os slides vão estar em português, tá? Aqui pela mesma questão. Eu coloco para dar um estilo de aula meu, né? Eu coloco para dar uma identidade para a informação, né? Esse aqui, Scott Lilienfeld, inclusive, é um dos autores daquele outro lá trabalho que eu falei para vocês traduzirem dos 50 termos, tá? Então, tem o livro dele, Os 50 Maiores Mitos da Psicologia, que a gente vai trabalhar nessa disciplina aqui também, né? Mas quem quiser, você consegue no estante virtual, né? Então, tem bastante coisa interessante sobre ele. Faleceu, né, já há alguns anos aí, mas foi um grande psicólogo moderno, muito importante na área, inclusive da metapsicologia. E aí, esse trabalho aqui, ele vai colocar sobre o ceticismo público à psicologia. Então, por que as pessoas percebem que a psicologia não é científica? Então a gente vai ter que entender esses aspectos, né? Ou seja, as 6 principais críticas, as 8 fontes do descrédito e o que a gente está fazendo de errado. Tá? E aqui então a gente começa a lidar mais concretamente com a metapsicologia, que é a ciência aplicada à psicologia, para tentar mudar a opinião pública, porque mudando a opinião pública a gente consegue inclusive melhorar a parte profissional da área, lembrando que a psicologia é uma ciência e é uma profissão. Bom, gente, então fechamos aqui, a gente já inicia a partir desse ponto na nossa aula presencial. Eu gostaria de colocar que eu vou passar também para os representantes um formulário do Google. Eu quero que vocês preencham esse formulário. Quem está sendo meu aluno, tá? Quem não está sendo ou pegou de outros grupos, ou não preencha, tá? Preciso dos alunos específicos do curso de Psicologia da Uni Andrade, primeiro, segundo, terceiro período, tá? Então você preencha lá, que é uma maneira também de eu saber o feedback, baseando-se a partir dessa aula aqui online. Tá? Que eu acho que aqui a gente conseguiu nivelar e deixar todo mundo na mesma página para a gente conseguir ter a disciplina, continuar a disciplina presencialmente a partir de então. Tá bom? Então não deixem de preencher com absoluta sinceridade, na certeza de que o preenchimento ele é anônimo. Certo? Então era isso. Desejo para vocês uma ótima semana, muita saúde, muita tranquilidade para todos e muita valorização da psicologia. Um grande abraço. Muito obrigado.